ando ergo sacramentum, veneremur cernui. Ah, o Santíssimo Sacramento. A música em latim é maravilhosa. Se você nunca teve a oportunidade de escutá-la em latim, coloque no YouTube ou até no Spotify Tantum Ergo Sacramentum. Você vai, assim, se deleitar. É música para os ouvidos, né? Além de tudo que está por trás desta música. Bom, vamos continuar a leitura de São José, as glórias de nosso Pai espiritual. Terror dos demônios, rogai por nós. Jesus, Maria e José seguiram seu caminho através de várias cidades no Egito, afugentando os demônios não apenas dos ídolos, mas de muitos corpos possuídos, e curando muitos que estavam séria e perigosamente doentes. Quem deixou esse relato foi a venerável Maria de Ágreda, e a sugestão de Donald Colwell para ler sobre terror dos demônios é o próprio Terror dos Demônios. O nome do santo que discorre sobre isso é Santo Antônio Maria Claret, que nos disse: ó glorioso São José, rogai por mim, assiste-me e defendei-me de Satanás. Bom, antes de darmos sequência ao terror dos demônios, eu te convido a um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com o espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção e desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta de que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos, tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação ao patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Terror dos demônios. De antemão já peço desculpas, porque hoje eu acordei com a cabeça um pouquinho zoada, a vertigem bateu e isso ajuda aqui a embaralhar as cartinhas, né? Mas vou entregar o meu melhor. Ó glorioso São José, rogai por mim, assisti-me e defendei-me de Satanás. Santo Antônio Maria Claret. Depois da Virgem Maria, os demônios temem São José mais do que qualquer outro santo. O diabo tem mais medo de São José do que do Papa. Como isso é possível? O Papa não é o vigário de Cristo? Sim, mas o Papa é apenas o vigário de Cristo, não é o Pai de Cristo. O vigário de Cristo possui autoridade sobre o corpo místico de Cristo, a Igreja. Mas São José tem o dom e o poder extraordinários da intercessão paterna no céu. O poder de São José é maior do que o do antigo José, do que o de Moisés, de Josué e até de São Pedro. Beato Guilherme José Chaminade. O poder de São José é realmente extraordinário. Somente ele porta o título de terror dos demônios. O que faz esse título singular ser tão extraordinário é o fato de São José não ter sido papa, sacerdote, monge ou mártir. São José era leigo, mesmo como a maioria dos leigos é pai e marido. É sua paternidade amável, em especial
que lhe dá um poder de intercessão extraordinário. Você já ouviu falar do Beato Bartolo Longo, que viveu em fins do século XIX e começo do século XX? Nasceu em Latiano, Itália, no seio de uma família católica devota. Na juventude, estudou Direito na Universidade de Nápoles. Depois de deixar-se arrastar por diversas ideologias políticas, tornou-se anticatólico, opondo-se radicalmente ao que acreditava serem contos de carochinha do catolicismo. Em pouco tempo, passou da adesão de ideologias nacionalistas ao envolvimento com o espiritismo. Isso o levou a participar de diversas sessões e, por fim, ordenar-se sacerdote de Satanás. O envolvimento com o ocultismo e o espiritismo deixou Bartolo vazio e infeliz. Sofreu alucinações, pesadelos torturantes, esgotamento nervoso, males no corpo e depressão severa. Em busca de orientação, procurou um amigo e um padre dominicano e começou a experimentar uma conversão radical. Temendo pela própria alma, anunciou ao espiritismo e às suas práticas, Temendo pela própria alma, renunciou ao espiritismo e às suas práticas e retornou ao catolicismo da juventude. Em agradecimento pela sua libertação do ocultismo, ingressou na Ordem Terceira dos Dominicanos e dedicou a sua vida à difusão do Rosário, principalmente renovando a fé católica na antiga cidade de Pompeia e construindo ali a Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Era muito devoto de São José, rezava a ele todos os dias e tinha um carinho especial pelo seu título de terror dos demônios. Bartolo tinha um amor tão grande por São José que escreveu um volumoso livro de meditações e orações ao santo para ser usado no mês de março. Bartolo Longo, ex-sacerdote satânico, foi beatificado por São João Paulo II em 1980. É uma grande bênção para as almas estar sob a proteção de um santo cujo nome faz com que os demônios tremam e fujam. Beato Bartolo Longo. Pronuncie frequentemente e com grande confiança os nomes de Jesus, Maria e José. Seus nomes trazem paz, amor, saúde, bênçãos, majestade, glória, admiração, alegria, felicidade e veneração. Seus santos nomes são uma bênção para os anjos e os homens e um terror para os demônios. Os cristãos devem sempre ter os nomes de Jesus, Maria e José nos corações e nos lábios. Beato Bartolo Longo. A vida do Beato Bartolo Longo nos dá mais provas de que as glórias de São José são inumeráveis e de que o demônio se aterroriza por todas elas. A paternidade de São José aterroriza o demônio, a humildade de São José aterroriza o demônio, a caridade de São José aterroriza o demônio, a pobreza de São José aterroriza o demônio, a pureza de São José aterroriza o demônio, a obediência de São José aterroriza o demônio, o silêncio de São José aterroriza o demônio, o sofrimento de São José aterroriza o demônio, a oração de São José aterroriza o demônio, o nome de São José aterroriza o demônio, o sono de São José aterroriza o demônio. Dessas glórias, duas em particular precisam ser destacadas nos dias de hoje: a paternidade de São José e a pureza de São José. Elas precisam ser enfatizadas porque todos os homens, leigos e clérigos, precisam perceber o poder que a paternidade e a pureza têm sobre as forças das trevas. Toda paternidade é uma ameaça a Satanás. Por séculos, o demônio desfrutou da realidade de que
Toda a paternidade é uma ameaça a Satanás. Por séculos, o demônio desfrutou da realidade de que pouquíssimos cristãos rezavam a São José e recorriam à sua intercessão paternal. Hoje, Deus quer tornar sua paternidade conhecida e imitada pelo mundo. Isso apavora Satanás. O demônio sabe o que a intercessão de São José é capaz de fazer. Se os homens se parecessem com São José, o reino de Satanás será destruído. Satanás também odeia a maternidade, claro, e desdenha e teme a Virgem Maria de maneira especial. As mulheres são portadoras da vida e o demônio odeia a vida. Satanás odeia a paternidade por causa do poder inerente a toda paternidade. Toda paternidade tem sua origem em Deus e encontra seu modelo terreno em São José. Toda paternidade tem o poder de combater o mal. Lúcifer tem medo da paternidade de São José mais do que qualquer outra paternidade das criaturas, porque sabe que não há pessoa criada com maior participação na paternidade de Deus do que São José. O demônio fica furioso com o fato de Deus ter se humilhado para fazer-se homem e ter se submetido ao 4º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Está em Êxodos, capítulo 20, versículo 12. Ao tomar a natureza humana, a segunda pessoa da Santíssima Trindade escolheu uma vida de submissão, de obediência e de honra a mortais. Satanás é incapaz de compreender o fato de que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores tenha obedecido ao 4º mandamento e se submetido à autoridade de São José na terra. Deus rebaixou-se para obedecer e servir a criaturas feitas de pó. A obediência filial de de Jesus a São José provoca apenas desdém no demônio. A paternidade de São José é poderosa. O demônio odeia que Jesus e Maria tenham obedecido às instruções amorosas de São José. Agora, no céu, o poder de intercessão de São José representa uma grave ameaça aos ardis do demônio. E o demônio sabe disso. Beato José Chaminade escreveu assim: o Pai Eterno compartilha com São José a autoridade que possui sobre o Verbo encarnado, assim como Deus compartilhou com Adão sua autoridade sobre as criaturas. Beato Guilherme Chaminade. Beato Tiago Alberione disse: na Sagrada Família, ele, São José, representava o Pai Celeste. Santa Madalena Sofia Barata escreve assim: os 2 maiores personagens que viveram nesta terra sujeitavam-se a ele, São José. São João Paulo II respondeu: São José foi chamado por Deus para servir a pessoa e a missão de Jesus diretamente mediante o exercício de sua paternidade. No lar de Nazaré, as instruções de São José eram semelhantes às ordens paternas. No céu, Jesus continua ouvindo este Pai virginal porque os desejos de São José estão sempre de acordo com a santíssima vontade de Deus. Satanás fica aterrorizado por José continuar a exercer sua influência paterna no céu por meio da sua intercessão extraordinária junto ao Filho de Deus. O demônio odeia Deus Pai e todo o reflexo de sua paternidade. Esse ódio incita o demônio a destruir a paternidade em todos os homens, tanto leigos como sacerdotes. Sem dúvida, o demônio tem um medo enorme de papas zelosos e de padres santos e do sangue dos mártires, mas também teme tremendamente leigos que tomam São José como modelo para a sua paternidade. A última coisa que o diabo quer é homens que sejam imagem de São José, aumentando a presença do Santo Patriarca no mundo. Se um homem se deixa ser uma imagem de São José, intimando-lhe as virtudes, os ataques de Satanás contra a família, a igreja doméstica e o corpo místico de Cristo, a igreja, perdem sua força. Quando leigos, padres e bispos tomarem São José por modelo de sua autoridade paterna, a igreja vivenciará vitórias tremendas sobre o mal.
A amável e misericordiosa paternidade de São José serve de modelo para todos os homens, ensinando-lhes a usar adequadamente a autoridade paterna e a cooperar com Jesus e Maria para a salvação do mundo. São José não foi apenas destinado a servir de alívio à Mãe de Deus, que tantas tribulações teve na terra. Nem era apenas o arrimo de Jesus Cristo, mas estava destinado também a cooperar, de certa forma, com a redenção do mundo. Santo Afonso e Maria de Ligório. A pureza de São José também aterroriza Satanás. É uma tragédia que a maior parte das suas obras É uma tragédia que a maior parte das obras de arte com São José o representem como um ancião. Infelizmente, às vezes, ele é até retratado como um homem delicado e efeminado. Essas imagens estão longe da verdade sobre o tipo de homem que São José é. São José é um matador dos dragões. Seu lírio não é a bengala de um velho, é a lança de um cavaleiro. Raros são os artistas que retrataram o lírio de São José como uma arma afiada que perfura o dragão serpente. A Igreja precisa hoje de imagens que representem São José como um matador de dragões. Ele trabalhava com ferramentas viris, cortava madeira e manejava um machado afiado. É dessas imagens que as casas e igrejas precisam para transmitir a verdadeira masculinidade de São José. A pureza de São José é uma arma contra a imundície e as perversões do demônio. Satanás é uma criatura imunda, perversa e pornográfica. A pureza lhe causa repulsa e fere-o. O pecado numeroso entre os homens nos dias de hoje é a impureza. É uma praga espiritual que destrói as mentes e os corações dos homens em escala global. Essa praga traz consigo a pornografia, os atos imorais solitários, os atos e estilos de vida homossexuais, a pedofilia, a coabitação, a contracepção e o aborto. Esses pecados deixam os homens sem força e espiritualmente impotentes. Homens impuros não têm força, não são uma ameaça ao demônio porque são espiritualmente impotentes. Isso explica o fato de tantos homens hoje não terem força para lutar contra o mal. O demônio não teme muitos homens hoje. Satanás não tem nada a temer de um homem que escolheu livremente deixar os demônios entrarem em sua vida por meio da luxúria, da pornografia, dos desejos imorais e de todas as outras formas de perversão. Um coração imundo cega uma pessoa para o semblante de Deus. Se os homens querem ver Deus e ter poder sobre as trevas, devem lutar para ter um coração casto e amoroso como São José. Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. São José vê o rosto de Deus e tem poder sobre o mal porque é puro. Na terra, ele contemplou o rosto de Jesus por décadas. No céu, contempla o semblante divino para sempre. A luminosidade do rosto de São José cega os demônios do inferno. A igreja e o mundo precisam de homens que sejam o terror dos demônios. Isso só acontecerá quando os homens imitarem a pureza de São José. Se o fizerem, o mundo será renovado e os padres e bispos fizerem isso, a igreja será renovada. Quando padres e bispos tiverem corações puros que reflitam o espírito cavaleiresco e a pureza guerreira de São José, as paróquias voltarão a encher-se de gente zelosa pelas coisas de Deus. Quando os bispos imitarem a pureza e o zelo e a paternidade de São José, a humanidade voltará a enxergar na igreja a bússola moral do mundo. Todos os homens podem tornar-se terrores dos demônios se imitarem a São José. Valente e forte é o homem que, como São José, persevera na humildade. Vencerá ao mesmo tempo o demônio e o mundo, que está repleto de ambição, vaidade e orgulho. São Francisco de Sales. Homens que querem ser puros rezam. Sem oração, ninguém, homem ou mulher, é capaz de ser puro. O Papa Leão XIII compreendia isso muito bem
Ao final do século XIX, Satanás lançou sobre o mundo um dilúvio de imundície, falta de modéstia e impureza. O Papa Leão XIII desejava combater este ataque e fundou duas das maiores armas espirituais de que a Igreja dispõe em seu arsenal, o Rosário e São José. Esse Papa profético pediu que a seguinte oração a São José fosse rezada ao fim do Rosário no mês de outubro. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação e, depois de ter implorado o auxílio da vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos o vosso patrocínio. Por este laço sagrado de caridade que o uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno para a herança que Jesus conquistou com o seu sangue e nos socorrais em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei a guarda providente da divina família, a raça eleita de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós o Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assiste-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas. Assim como outrora salvastes da morte a vida do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus contra as ciladas de seus inimigos e contra toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Assim seja. A Igreja precisa invocar constantemente o auxílio de São José para vencer o demônio. São José é mais poderoso no céu do que na terra. Santo Tomás de Aquino escreve: é verdade que os outros santos gozam de grande poder no céu, mas pedem como criados, não dão ordens como mestres. São José, a cuja autoridade Jesus sustentou-se na terra, São José, a cuja autoridade Jesus sujeitou-se na terra, obtém o que deseja do seu filho nutrício Rei dos céus. Santo Agostinho escreve: o que Jesus negaria a São José, que nunca lhe negou nada durante sua vida mortal na terra? Santa Teresa de Ávila escreve: o Senhor quer que entendamos que, assim como estava sujeito a São José na terra, pois como detinha o título de pai, sendo o tutor do Senhor, José poderia dar ordens à criança. Também no céu faz o que quer que ele ordene. Santo Ambrósio: uma vez que na Escritura está escrito que Deus fará a vontade daqueles que o temem, como recusará fazer a vontade de São José, que o alimentou por tanto tempo com o suor de seu rosto? Santo Afonso de Ligório: devemos ter a convicção de que, em consideração aos seus grandes méritos, Deus não vai negar a São José qualquer graça que ele peça em favor daqueles que o honram. São Bernardino de Sena: sempre que o favor divino escolhe alguém para uma graça especial ou uma posição elevada, dota o escolhido com todos os dons necessários para ele e para a sua tarefa. É o que se verifica de maneira preeminente em São José, pai nutrício de Jesus Cristo e verdadeiro esposo da Rainha do Céu e Senhora dos Anjos. Ele foi escolhido pelo Pai como pai adotivo fiel e guardião dos seus principais tesouros, a saber, seu filho e sua esposa. Se o compararmos com a Igreja de Cristo inteira, não é ele esse homem eleito e único por meio do qual e sob o qual Cristo foi trazido ao mundo com a ordem e a honra devidas? Se, pois, toda a Santa Igreja tem uma
Se, pois, toda a Santa Igreja tem uma dívida para com a Virgem Maria, porque por meio dela tornou-se digna de receber Cristo, depois de Maria, a Igreja tem uma dívida de gratidão e veneração singular para com ele. Pois ele é a chave do Antigo Testamento, em quem a dignidade dos patriarcas e dos profetas alcançaram o fruto prometido. Não há dúvida de que Cristo no céu negou a José esta familiaridade, essa reverência e essa dignidade elevada que lhe ofereceu como um filho a um pai quando viveu entre os homens. Antes, ele aumentou e aperfeiçoou. Quem escreveu foi São Bernardino de Sena. São Pio de Peltrautina escreve assim: com o amor e a generosidade com que guardou Jesus, São José guardará também a tua alma. E como o defendeu de Herodes, também defenderá a tua alma do mais feroz dos Herodes, o demônio. Todo o cuidado que o patriarca São José tem por Jesus, tem também por ti e sempre te ajudará com o teu patrocínio. Libertar-te-á da perseguição do perverso e soberbo Herodes e não permitirá que o teu coração se afaste de Jesus. Ite ad Iosef, vá a São José com extrema confiança, porque não me recordo de ter perdido alguma coisa a São José sem o ter obtido prontamente. Beato Bartolo Longo, teu nome, José, é a alegria do céu, a honra da terra e o conforto dos mortais. Teu nome revigora os fracos, conforta os aflitos, cura os doentes, amolece os corações endurecidos, ajuda-nos na tentação, liberta-nos das armadilhas do diabo, obtém toda a graça e partilha o poder dos santos nomes de Jesus e Maria. São José, terror dos demônios, rogai por nós. Eu tenho uma especial devoção a São José e essa passagem é, para mim, muito cara, porque a minha conversão à Igreja Católica recente, como alguns de vocês já me acompanham aqui, e outros que estão chegando por esse vídeo, né, precisam saber, eu vim do Espiritismo, assim como o Beato Bartolo Longo escreveu aqui, né, em determinado momento da sua vida adulta, ele se aventurou em atividades políticas e depois comunistas, até se enfrentarem coisas do espiritismo. Bom, não vou discorrer muito sobre isso, mas a minha devoção a São José, terror dos demônios, é muito cara para mim. E a Sagrada Família também, foi ela que me livrou das garras do inimigo. E eu peço sempre a Nosso Senhor para que Ele livre não só a mim, como toda a minha família e todos aqueles que precisam ter um pouco mais de compreensão sobre a verdadeira devoção a São José em nome de Nosso Senhor, para que isso se torne realidade nos corações de todos nós brasileiros. Bom, ficamos por aqui, as glórias de nosso Pai espiritual, que Deus nos abençoe. Se isso te ajudou de alguma forma, deixe seu like e compartilhe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.